Olá, mulher determinada! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto FDP Ensina. Eu sou Patrícia Luz e eu ensino empresárias a terem uma empresa próspera sem ser refém dela, tendo liberdade de tempo e financeira, porque devemos ter uma vida sistêmica, onde gerenciar a sua empresa não deve ocupar 100% do seu tempo, não é mesmo? Pois, com uma empresa autogerenciável, nós podemos ter tempo para a família, cuidar da saúde, termos descanso e realizarmos muitas e muitas viagens. Maravilhoso, né? Aqui eu ensino passo a passo para você superar os obstáculos e criar estratégias justamente para fazer da sua empresa uma empresa autogerenciável. Eu te mostro que isso é possível. Mesmo que você não tenha tempo, que esteja aí acumulando um monte de funções dentro da sua empresa, ainda que você tenha muitos problemas com funcionários, mesmo assim, eu vou te ajudar a trabalhar menos e ter muito mais lucro. Aqui eu ensino a metodologia que vai te dar liberdade para viajar em família e deixar a sua empresa funcionando perfeitamente, gerando lucro, mesmo sem você estar lá. E o tema de hoje é sobre planejamento estratégico. Isso mesmo, pensa num tema importante e relevante, mas antes eu quero que você pense, se nunca se questionou algo do tipo, nada do que eu faço traz o resultado que eu desejo, ou faço tantas coisas e mesmo assim eu não dou conta de tudo. Já não sei mais o que fazer para essa empresa dar certo. Se você pensa ou já pensou algo assim, você certamente não está fazendo corretamente o planejamento estratégico da sua empresa. E olha só, tudo que eu ensino nos meus conteúdos, seja no Instagram, no podcast ou no FDP Ensina, é justamente com esse propósito e de propósito para que você tenha uma empresa próspera sem precisar viver refém dela, para que você tenha liberdade de tempo e financeira, tendo lucro real em seus negócios, sem precisar ser uma escrava dela. Você vai sair do operacional e cada vez mais se tornar gestora do seu negócio. E tudo que eu ensino aqui se baseia em 6 passos. E um desses passos é sobre eliminar os impedimentos que aparecem em seu caminho empreendedor. E a grande verdade é que muitas empresárias ignoram essa gestão estratégica da empresa. E por isso eu resolvi falar sobre isso. A verdade é que muitas empresárias acham que gestão é bobagem e que basta ir fazendo um dia de cada vez e que no final da história tudo vai dar certo, sempre vai ficar alinhado. Pensam que o que precisam é apenas ter o controle diário e que não tem necessidade de fazer qualquer planejamento a longo prazo. Aliás, tem muita empresária que vive inclusive correndo da ideia da gestão. Elas não querem fazer um compliance para não perder tempo com essas questões burocráticas. E é justamente porque a gestão influencia em tudo no seu negócio que eu resolvi falar sobre isso aqui. E eu quero iniciar o nosso conteúdo de hoje com uma frase do Augusto Cury que diz assim: os sonhos não determinam o lugar onde vamos, mas produzem a força necessária para nos tirar de onde estamos. Porém, eles não podem ser solitários. Precisam enamorar-se e dar disciplina. E planejar, mulher determinada, nada mais é do que colocar no papel os nossos sonhos, sabendo que para alcançá-los, para poder realizá-los, é preciso ter disciplina, é preciso ter determinação, é preciso ter um processo bem estruturado de execução, monitoramento e avaliação das ações, que nada mais é que um planejamento estratégico. É muito mais simples do que parece. Então, o planejamento ele é de suma importância para não ficarmos refém do acaso e sabermos exatamente aonde nós pretendemos chegar. Veja, por exemplo, o seguinte diálogo entre Alice e o gato na clássica história Alice no País das Maravilhas, em que a Alice ela está perdida, ela não sabe para onde ir, ela pede ajuda ao gato e o gato pergunta para ela assim: para onde você quer ir, Alice? E ela responde: não sei, eu estou perdida. E o gato então responde para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E de igual modo, serve para o seu negócio, para a realidade dos nossos negócios, das nossas organizações. Nós precisamos saber o rumo que a nossa organização quer tomar. Nós precisamos ter foco.
Qual que é o objetivo que nós queremos atingir com o serviço que nós ofertamos? Porque se nós não soubermos isso, qualquer caminho vai servir, porque nós vamos estar perdidas. Então, é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que para decolar é preciso ter foco, saber aonde vai. E o planejamento estratégico é a ferramenta que irá nos ajudar a estabelecer o caminho que vamos percorrer até o nosso objetivo. Eu gosto sempre de pensar no planejamento estratégico de uma maneira que ele funciona como uma bússola. Ele nos direciona, ele nos guia. Uma definição de planejamento estratégico, dentre muitas que existem, é que ele pode ser definido como sendo um processo de criação e execução de uma estratégia para alcançar objetivos pré-definidos através da situação atual e projeção de futuro. Somente mulher determinada, com clareza de visão e com a real constatação de que a sua organização ela está inserida em um ambiente composto por diversas forças, sejam forças internas ou forças externas, é que garantem a condição do seu projeto para uma trajetória de sucesso. Então, tendo isso em mente, tendo essa definição de planejamento estratégico em mente, tendo esse conhecimento e essa noção do que ele faz e que ele vai funcionar como uma bússola para a sua instituição, é que você precisa passar por etapas que devem ser observadas para a elaboração do planejamento estratégico. Eu vou falar aqui de 7 etapas que eu considero essenciais e indispensáveis para a elaboração do planejamento estratégico. Elas são análise de cenário, missão, visão e público-alvo da organização, análise dos ambientes, definição das estratégias, definição de indicadores e metas, plano de ação, monitoramento e avaliação. E a seguir, nós vamos ver cada uma dessas etapas, vamos falar sobre cada uma delas de modo separado. E para cada uma das etapas, eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas ou metodologias que vão te auxiliar na construção de cada uma dessas etapas, dessas fases. A primeira etapa, então, é a análise de cenário. Nessa etapa, nós buscamos responder a 2 perguntas principais. Onde estamos? É a análise do estado atual e aonde nós queremos chegar. É a análise do estado futuro, do estado desejado. Mas aí você pode perguntar, Patrícia, como realizar essa análise de cenário atual? E a resposta é através da coleta e análise de dados. Existem várias formas de você realizar essa coleta de dados. A mais comum delas é através do diagnóstico social. E você vai poder utilizar essa ferramenta de coleta e análise de dados para realizar um diagnóstico estratégico, observando todos os fatores que podem afetar a sua organização. Sejam eles demográficos, econômicos, sociopolíticos, tecnológicos, enfim, qualquer fator que possa afetar a sua organização. E para você realizar essa análise de dados, é importante você saber que existem 3 tipos de dados que podem ser coletados. Os dados secundários, os dados quantitativos primários e os dados qualitativos primários. Vou citar alguns exemplos de cada um deles para vocês. No estado secundário, nós temos literatura, índices, estatísticas existentes de pesquisas, documentos de governo, sites organizacionais, entre outros. Nos dados quantitativos primários, nós podemos citar como exemplo pesquisa de conhecimento, testes e pesquisas padronizados, instrumentos de observação. E nos dados qualitativos primários, tempestade de ideias, mapeamento de localidade, entrevistas, enfim, são vários. Realizada essa análise de cenário, com essa coleta de dados e essa análise dos dados, que vão nos mostrar a análise do cenário atual que nós estamos, e é através dessa análise do cenário atual, a gente vai poder pensar onde é que nós queremos chegar, qual que é o nosso objetivo. Aí, então, nós vamos passar para a segunda etapa, que é o estabelecimento da missão, visão e público da sua organização. A missão, ela representa a razão de existir da sua empresa, da sua entidade. Para que a sua organização foi criada? Qual que é a visão? A visão, ela é o seu sonho, é o que você deseja alcançar. E o público são os beneficiários, os usuários do serviço. Se vocês forem pensar, mulheres, por exemplo, a minha missão aqui é ajudar você, mulher determinada,
a ter uma empresa autogerenciável, a ter uma empresa em que você possa ser livre, que você não seja refém dela, que você tenha liberdade financeira e também liberdade de tempo para poder curtir sua família. Essa é a missão que eu desejo alcançar. A gente não pode mais pensar uma empresa apenas como o nosso trabalho. Não, é o nosso ganha-pão, é a nossa vida. Mas a gente precisa ter qualidade, a gente precisa conseguir fazer a gestão e a administração disso. E qual que é o meu público? Meu público são vocês, mulheres que lideram empresas, que estão à frente de negócios, mas que também são mães, que também têm família, que também têm outras questões que precisam ser adequadas. E é isso, vocês precisam analisar missão, visão e o público-alvo. E a terceira, vamos verificar aqui agora, é a análise dos ambientes. Nessa etapa, o objetivo que nós temos é identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhorias, assim como as fraquezas e as principais ameaças que existem dentro da sua organização. Para essa etapa, nós vamos utilizar a matriz SWOT, ou FOFA. Você já deve ter escutado falar dela com qualquer um desses nomes. Basta você jogar aqui no Google que você vai ver como ela é montada. É bem simples, não é nada tão complexo nem tão difícil. Nós realizamos a análise do ambiente interno da organização, fazendo um estudo das suas forças e das suas fraquezas. E nós realizamos também uma análise do ambiente externo, que é justamente verificando e analisando as oportunidades e também as ameaças existentes para o seu negócio. As forças e as oportunidades representam os fatores positivos e vão nos auxiliar no nosso objetivo estratégico. Já as fraquezas e as ameaças, elas representam fatores negativos do nosso negócio, e são os pontos que atrapalham o nosso objetivo estratégico. É muito importante observar também que a análise do ambiente interno apresenta as características da organização, enquanto a análise do ambiente externo representa as características do mercado, da sociedade, aquilo que está alheio ao ambiente interno do meu negócio. Então, dentro do quadrante da força, que são os fatores positivos da organização, dentro do ambiente interno, você deve observar os atributos únicos da instituição. Quais são os serviços ofertados e tudo que vai levar você em direção ao seu objetivo. Dentro do quadrante oportunidades, que também refere-se aos fatores positivos, mas agora com relação ao ambiente externo da sua instituição, nós vamos verificar o que está disponível no mercado, na sociedade, o que ainda não foi explorado pela nossa instituição e nem por instituições que ofertam o mesmo serviço que o nosso, e precisa estar alinhado à nossa visão estratégica. Em seguida, nós vamos fazer a análise das fraquezas, que representam os fatores negativos dentro do ambiente interno da nossa organização. E nós vamos observar nesse quadrante o que a nossa instituição não faz bem, que poderia melhorar, e aquilo que nos afasta dos nossos objetivos e que depende da gente mudar e melhorar. Por fim, as ameaças, que também compõem os fatores negativos da organização, mas nesse caso, ela é uma análise do ambiente externo. É o que tem potencial em prejudicar a performance da nossa empresa, da nossa instituição, do nosso negócio, como os fatores políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, e etc. Então, identificando a FOFA, a matriz SWOT da tua instituição, a gente vai passar para a próxima etapa, que são as estratégias. E o que nós vamos fazer nessa etapa? O objetivo é que a organização seja capaz de responder quais possíveis estratégias podem ser adotadas para cumprir a missão. E aí nós vamos ter como base a matriz SWOT, ou a FOFA, que nós acabamos de falar sobre ela, porque ela já nos dá muitas respostas do que a gente precisa melhorar, de quais são os nossos pontos fortes, que a gente pode potencializar, quais são as ameaças existentes que nós precisamos cuidar, enfim. A gente vai usar essa matriz como base. E para poder definir as estratégias, nós precisamos ser capazes de responder à pergunta: como chegaremos lá? Isso significa que a definição das estratégias é um momento de estabelecer qual é o método, qual é o plano que vai ser utilizado para alcançar o objetivo ou o resultado específico desejado. Após a definição das estratégias, nós vamos passar então para a etapa da definição dos indicadores e metas. Nessa etapa, o objetivo é facilitar a implementação da estratégia. Uma vez que ao estabelecer os indicadores e as metas,
se almeja assegurar que todos os envolvidos estejam alinhados e compreendendo os rumos que foram traçados para essa organização. Então, os indicadores, eles vão mensurar o êxito do planejamento, enquanto as metas vão estabelecer padrões quantitativos para avaliar o seu sucesso. E para nos auxiliar nessa definição dos indicadores e metas, é possível utilizar a metodologia SMART. Essa metodologia, ela significa o S de específico, porque é em inglês, é mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante e ela tem que ter um prazo. Então, tem que ser específico porque tem que ser detalhado. Tem que ser mensurável porque precisa ser quantificável, precisa ser capaz de ser atingido, né? Deve expressar valores. Eles também devem ser atingíveis, porque não adianta nada você traçar uma meta que não é possível de ser alcançada, porque isso vai te causar um desestímulo, um desânimo. Então ela tem que ser desafiadora, mas possível de ser alcançada. A gente não pode colocar metas impossíveis, né? Ele também precisa ser relevante, tanto os indicadores quanto as metas. E o que corresponde o relevante, né? É que deve causar algum impacto positivo. E por fim, tempo. Precisa definir prazo para a concretização e precisa ser possível acompanhar a evolução. Tem que ter um prazo final e tem que ser possível acompanhar a evolução. Essa metodologia SMART, ela auxilia muito na definição dos indicadores e das metas. Quando nós estivermos estabelecendo nossos indicadores e nossas metas, nós devemos observar se eles correspondem aos requisitos da metodologia SMART. Se eles são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e também se eles possuem um prazo final determinado. Chegamos então à sexta etapa, que é o plano de ação. Plano de ação pode ser definido como um conjunto de iniciativas articuladas que guiam a implementação das estratégias. Para cada estratégia é preciso ter um plano de ação e precisa ser muito específico. E para o plano de ação nós temos a metodologia 5W2H, que é uma outra ferramenta também muito importante para os negócios. 5W porque corresponde a uma tecnologia também em inglês, mas ele vai falar o que, o porquê, o quem, o como, o quanto, o quando, o onde, né? Por isso 5W, 2Hs. Mas é porque a tecnologia é em inglês. Então, quando nós estivermos montando o nosso plano de ação, nós precisamos responder a essas perguntas. A minha sugestão é que você monte uma tabela no Excel e faça esse acompanhamento, que lá vai ficar mais fácil para você poder verificar. O quando, ele vai representar o cronograma, prazo, o tempo. Eu considero esse item importantíssimo. Aliás, ele é indispensável, porque é aqui que você vai ter aquele prazo para cumprir determinada ação. Porque senão, nada acontece, né? Fica tudo rolando e nada acontece. Nós temos também o where, que é o onde. É o local, a área, o departamento, o contexto em que vai ser realizada aquela ação que foi determinada. O what, o que. Qual que é o objetivo que você tem? Quais as etapas, as fases dessa ação? O why é o porquê, a justificativa, é o seu motivo, os desafios, os benefícios, os resultados esperados. O quem é recursos humanos, quem é o responsável pelas equipes, as funções. É outra etapa também importante. Aliás, todas são muito importantes, né? Mas aqui a gente dá um nome para o responsável e fica muito mais fácil acompanhar e até mesmo cobrar a execução daquela ação. Nós temos o how, que é o como. É o método, a atividade, o processo, como vai realizar a ação. E o quanto custa? Quanto vai custar? É how much? Quanto vai custar? Essa metodologia, ela também é indispensável, é importante que você saiba. E por fim, chegamos na última etapa do planejamento estratégico, que é o monitoramento e avaliação. O monitoramento é o acompanhamento, a evolução das ações desses indicadores. Para o alcance dessa meta, é indispensável que você faça um monitoramento e ele pode ser feito através de relatórios de atividade, pesquisa de opinião, de satisfação e etc. A avaliação, por sua vez, ela é a análise dos resultados obtidos, possibilitando rever as estratégias e realizar alterações sempre que necessário. Deve seguir uma periodicidade e utilizar como instrumento de análise os resultados obtidos através do monitoramento. Eu gosto sempre de fazer um monitoramento mensal,
mas depende de cada caso. A avaliação também tem que ser feita periodicamente, porque assim que recebe os relatórios dentro de cada um dos projetos, de cada empresa, com acompanhamento dos indicadores, a gente já faz uma avaliação e isso, sem sombra de dúvidas, ajuda muito no crescimento, especialmente nesses momentos típicos, nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, para saber se é necessário rever alguma estratégia para que os projetos continuem rodando e alcançando os seus objetivos dentro da sua empresa, do teu negócio. Mas existe um ponto de atenção. É muito importante ter em mente que o planejamento estratégico não é algo estático, nem que deva ser construído e esquecido, deixado de lado. Nós precisamos estar sempre revisitando esse planejamento. E, se necessário, é preciso estar readequando. Ele funciona como uma bússola, lembra? Ele nos guia até onde nós desejamos chegar. Por isso, ele deve ser consultado com frequência. Eu, Patrícia, particularmente, considero essa etapa de monitoramento e avaliação a mais importante delas, porque é ela que vai garantir a eficácia do planejamento. Bom, a aula de hoje era isso.